Dando prosseguimento ao estudo do livro de Isaías, hoje vamos meditar no capítulo 27. Isaías, aqui ele vai falar a respeito do grande amor de Deus para com o seu povo, para com o povo de Israel. E ele começa assim, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui com a Tua palavra, que o Senhor hoje me dê uma porção dobrada, Senhor, da Tua unção, que o Senhor derrame sobre mim, Pai, o entendimento para que eu possa falar com ousadia e com entendimento a Tua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Então a palavra de Deus diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte. Ou seja, naquele dia, que dia? Ou seja, tanto no dia que ele virá contra o povo de Israel, contra todas aquelas nações que afligiram o povo de Deus, a nação de Israel, como também naquele dia que será o final dos tempos, quando o Deus Todo-Poderoso vier no seu trono branco e ele vai colocar debaixo dos seus pés os seus inimigos, que são três seres. Aqui também representam três seres, quando ele fala: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte. Aí ele diz: o dragão, serpente veloz. Ele aqui está se referindo à Síria, como também o dragão, serpente sinuosa. Aqui ele está falando sobre a Babilônia, e matará o monstro que está no mar. Esse monstro, em algumas Bíblias, fala a respeito do Leviatã. Leviatã é falado também lá em Jó, que é um monstro marinho que representa, a sua figura representa Satanás. Então aqui ele está dizendo que Deus virá naquele dia, tanto para destruir e assolar os inimigos de Israel, no caso aqui representando a Síria, a Babilônia e o Egito, como também aqueles três seres que naquele dia, quando Deus retornar e vir no seu trono branco, ele vai colocar debaixo dos seus pés e lançar no lago do fogo e enxofre. Quem? O dragão, o anticristo e o falso profeta. Três seres que também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aí ele começa dizendo assim, no versículo 2, né? Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Aqui ele começa agora a destacar o cuidado de Deus com a sua vinha, que é a nação de Israel. Aí ele diz assim: naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. No versículo 3, eu, o Senhor, a vigio, a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo? Sim, que façam paz comigo. Então aqui, aqui o profeta Isaías, ele está retratando um cenário de atenção meticulosa. Ele está falando a respeito do dono da vinha. Quem é o dono da vinha? É Deus. Quem é a vinha? É Israel. Ou então, também é uma metáfora para ele falar a respeito de nós, de cada pessoa, de cada filho de Deus. Ele cuida de nós como ele cuida de uma vinha. Ele diz assim, é ele que rega, é ele que protege, é ele que cuida com zelo. Aqui nós encontramos uma imagem poderosa de um Deus que é um agricultor celestial.
atento a cada detalhe, e a vinha como a expressão do seu povo escolhido. Porque assim como Israel foi o povo escolhido de Deus naquela época, cada cristão hoje que aceita, que se converte, se arrepende e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, também é povo de Deus e faz parte dessa vinha. Assim como aquele povo de Israel era povo de Deus, os de hoje, os cristãos, aqueles que aceitam Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, esse também faz parte do reino de Deus e faz parte da vinha que o agricultor celestial cuida. Ele é atento, ele está atento a cada detalhe. E a vinha representa o povo escolhido de Deus. Aí no versículo 3 ele diz: eu, o Senhor, a vigio a cada momento. Ele diz, ele está aqui a partir do versículo 3, descreve Isaías o cuidado contínuo de Deus. Essa vigilância constante destaca a proteção incansável de Deus sobre Israel e sobre cada um dos seus filhos hoje. Cada um dos seus filhos, sobre minha vida, sobre a sua vida. Se você já entregou sua vida para o Senhor Jesus, Ele está atento a você. Ele não tira os olhos de você. Aqui ele está destacando a proteção incansável dele sobre Israel, garantindo que nenhum mal prevaleça contra eles. É tanto que ele veio contra todas as nações que vieram contra Israel. Aí aqui ele diz assim: ou que eu iria contra eles e juntamente os queimaria, ou seja, quem viesse contra o seu povo, o povo de Deus, ele iria contra eles. Ou seja, a partir do versículo 1 até o versículo 6 aqui, Isaías está nos mostrando que Deus é poderoso e ele não apenas escolheu Israel como seu povo, mas também se importa profundamente com seu bem-estar espiritual. Assim como um agricultor cuidadoso dedica seu tempo para garantir que sua vinha produza frutos de qualidade, Deus também está comprometido em nutrir, em proteger o seu povo, em cuidar do seu povo. Essa mensagem, ela transcende a história de Israel e continua a ressoar até os dias de hoje em nossas vidas, porque o Deus de Israel daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. Então ele cuida de nós também hoje. Basta que você já tenha tomado essa decisão de entregar sua vida para o Senhor. Então nós podemos refletir sobre essa passagem, considerar a nossa própria relação com Deus. Ele também é o dono da vinha em nossa vida, cuida de nós com amor, com zelo, à medida que nos voltamos para Ele, né, com fé e obediência. Nós podemos confiar que, assim como Ele prometeu a cuidar do povo de Israel, Ele também promete a cuidar de nós. Desde que nós tenhamos lançado raízes, nós temos que ter lançado raízes nele. Ou seja, nós temos que ter entregue a nossa vida para Ele cuidar de nós. Então, Ele para nós é um instrumento de sua graça. Deus, Ele representa graça para todos. Ele está disponível para todos. Então Deus, ele nos ama, assim como amava o povo de Israel, ama também o seu povo nos dias de hoje, né? Então nós vamos ver aqui a disciplina que Deus dá, da mesma forma que Deus dá a disciplina para o povo de Israel, Ele também nos disciplina. E Ele restaura, assim como Ele restaurou o povo de Israel, Ele também restaura todo aquele que se volta para Ele. Aí Ele diz assim, a partir do versículo 6, dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura, feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram?
Com xoxô e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Ou seja, aqui, esse versículo, ele começa com uma afirmação profunda, dizendo, feriu como feriu os que o feriram. Aqui o texto, Aqui o texto, ele nos lembra que Deus ele não hesita em disciplinar o seu povo quando eles se desviam de seus caminhos. O povo de Israel tinha se desviado de Deus, era um povo que estava sendo rebelde para com Deus. Então Deus estava disciplinando aquele povo. Então essa disciplina é comparada ao juízo sobre aqueles que prejudicaram Israel, indicando que a punição vem tanto de inimigos externos quanto de Deus quando necessário. Ou seja, Israel, ela iria ter a punição daquelas nações que viriam contra ela, como também viria a punição do próprio Deus. A disciplina aqui, a disciplina de Deus, ela é um tema recorrente na Bíblia. Isaías 27 não é exceção. É importante entender que essa disciplina, aqui Deus está falando sobre a disciplina. Porque ele diz, porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ele está fazendo uma pergunta, Isaías está fazendo uma pergunta. Será que Deus feriu a Israel tanto quanto aqueles que o feriram? Quem o feriu a Israel? O povo, as nações que vieram contra Israel. Então ele está falando aqui sobre a disciplina de um pai amoroso. É importante entender que essa disciplina não é motivada por crueldade, mas sim por amor e desejo de correção. Assim como um pai amoroso disciplina seu filho para seu próprio bem, Deus disciplina Israel para redirecioná-los para os caminhos da justiça e da obediência. Assim também é na nossa vida. Deus também, quando vê que o filho dele está desobedecendo, muitas vezes o pecado ele tem suas consequências. Quando você começa a andar nos caminhos do Senhor e de repente você desobedece a ele, entra no pecado, você vai ter consequências pelo pecado, pelo seu pecado. Mas isso é uma disciplina de Deus. E o versículo 8 diz assim, com xoxô e exílio trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. Isso se refere aos eventos históricos que o povo de Israel foi levado cativo por nações estrangeiras devido à sua desobediência. A perda da terra prometida foi uma consequência dolorosa da sua infertilidade. Aqui no versículo 9, ele traz uma nota de esperança, porque ele diz assim, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Ou seja, Deus está disposto a perdoar os pecados de Israel quando eles se arrependerem sinceramente e abandonarem o quê? A idolatria. Porque o Senhor diz, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. Porque aquele povo de Israel, eles faziam postes ídolos, idolatravam, adoravam outras imagens de esculturas relacionadas a outros deuses. Então a imagem das pedras de altar sendo quebradas e os postes ídolos sendo derrubados simbolizava a rejeição completa da adoração a deuses falsos e a volta à adoração exclusiva ao Senhor. E era isso que Deus queria, que eles quebrassem todos aqueles ídolos e se voltassem para Deus. Aí no versículo 10 diz assim, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros e deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados
então vêm as mulheres e lhe deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento, por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, aquele que o formou não lhe perdoará. Ou seja, aqui Deus estava sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltassem para ele de todo o coração. A restauração de Israel dependia da sua resposta ao chamado, ao arrependimento e à renúncia aos ídolos. Então, por isso que ele diz, quando os seus ramos se secam, são quebrados, porque este povo não é povo de entendimento. Aquele povo de Israel não estava entendendo o que Deus queria para com eles. Então aqui, a partir desse versículo 7 até o versículo 9, nós estamos vendo, aliás, do versículo 10, né, até o versículo 12, então nós vamos ver que, independentemente de nossas falhas, Deus estava sempre pronto para perdoar e nos restaurar quando nos voltássemos para Ele em arrependimento sincero. Então era isso que a palavra de Deus estava falando. E a partir do versículo 12 diz assim: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, serei colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então aqui está dizendo que naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, serei colhidos um a um, ou seja, naquele dia, quando Deus vir contra os inimigos de Israel, especialmente aqui o Leviatã, que é o grande monstro marinho que significava o Egito. Então ele está dizendo, naquele em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, serei colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos também pela terra da Assíria. Então ele começa a falar, a falar sobre a imagem daqueles que estavam perdidos e agora eles estão sendo resgatados. Ou seja, o povo está sendo chamado para uma adoração. Aqui é um convite inspirador à adoração a Deus, que encerra aqui este capítulo mostrando, que Deus separaria o trigo da palha, evocando a ideia de purificação e separação do mal. Ele diz assim: e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo que aqui no final todos eles iriam voltar, uma trombeta tocaria, e eles se voltariam, e os que estavam perdidos na terra da Síria se voltariam, os que estavam desterrados no Egito, eles se voltariam para Deus e adorariam ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então aqui está falando da restauração de Israel. Essa grande trombeta significa o símbolo da convocação para a celebração. É um chamado para que todos aqueles que estavam perdidos e desterrados se reunissem novamente no Monte Santo em Jerusalém para voltarem a adorar ao Senhor. Ou seja, essa imagem transmite uma imagem de alegria e renovação espiritual, porque muitos dos irmãos do povo de Israel, eles estavam dispersos, distantes de Deus, adorando outros ídolos, estavam sendo cativos, nessas nações que subjugaram aquele povo, que maltrataram o povo de Israel. Então agora eles estavam sendo chamados novamente a serem a nação de Israel, a se levantarem e a entoarem um cântico ao Senhor. O Monte Santo em Jerusalém é um local de grande significação espiritual na tradição judaica. É onde o templo estava localizado e onde o povo se reunia para adorar a Deus. E aqui este versículo aponta para a restauração, que essa adoração
verdadeira a Deus, ela iria ser centrada agora em Jerusalém, precisamente no monte em Jerusalém, como um local de encontro com Deus. Então é isso que o capítulo 27 está nos mostrando, né? Primeiro ele mostra que ele fala a respeito do povo de Israel como a sua vinha, aquele que ele cuidou, que ele cuida, né, que ele protege, mas que ele fere, mas que ele disciplina. E ele vem contra todos aqueles que estão contra Israel. Ou seja, aqui o capítulo começa com uma metáfora, né? Da vinha do dono, ou seja, da vinha e do dono dessa vinha, que é Deus, o agricultor celestial, que cuidando com amor, com zelo, né? Isso nos lembra da importância de cuidarmos do nosso relacionamento com Deus, porque nós temos a nossa relação com Deus, é uma relação que tem que ser renovada, é uma aliança que nós temos com Ele. Então, essa aliança ela tem que ser renovada dia a dia, essa aliança tem que ser cuidada, né? Com zelo. Nós temos que orar pedindo a Deus sempre essa renovação espiritual na nossa vida, pedindo a Deus que Ele nos ajude a crescer e a dar frutos espirituais, porque é isso que Deus quer de cada videira dele, de cada vinha do seu campo, da sua vinha. Ele quer que nós demos frutos, né? Aquele povo de Israel, ela não estava dando frutos, né? O cuidador, ou seja, o dono da vinha estava esperando que aquela vinha ela desse frutos, mas ela não deu frutos a ele. Mas ele espera de nós que nós ele espera que nós para que nós possamos dar frutos a ele, né? Nós temos que pedir por restauração. Se por acaso nós nos afastarmos do caminho de Deus, nós temos que retornar imediatamente para esse caminho, buscando sua graça e perdão para nos conduzir, para que ele possa nos conduzir de volta a ele. Esse capítulo 27 foi justamente falando sobre isso, sobre a vinha, que era o povo de Israel, que ele cuidava daquele povo, mas esse povo se afastou dele, mas esse povo, ele foi por ele disciplinado, esse povo também foi assolado por outras nações que vieram contra Israel, mas depois elas mesmas, o povo de Israel, eles retornaram para Deus e retornaram para adorar a Deus no monte em Jerusalém. E aqui, no Isaías 27, ele menciona também a derrota do Leviatã, que é justamente, que simboliza o mal e o caos. Não só o Leviatã, mas aqui no versículo 1, ele fala dos 3 seres que representam o mal, incluindo o Leviatã, que é o monstro marinho, que é retratado lá no livro de Jó, mas que tem como símbolo o Satanás. Então, nós temos que orar para Deus, pedindo a Deus que Ele intervenha nas situações de injustiça e opressão. Nós temos que pedir a Deus que Ele possa triunfar sobre as forças do mal. Nós temos que triunfar sobre as forças do mal e trazer redenção e restauração onde há destruição. E o capítulo termina com um convite à adoração e louvor a Deus. Nós temos que termos um coração cheio de gratidão e reverência para com Deus. Nós podemos pedir a Ele que Ele nos ajude a reconhecer sua presença constante em nossa vida, né? E temos que encontrar tempo para que nós possamos adorá-lo no nosso cotidiano. Nós não podemos perder uma oportunidade para adorar a Deus. Todos os dias nós devemos encontrar um momento, um espaço de tempo no nosso dia para tirarmos aquele tempo para adorar a Deus. Nós temos que pedir a Deus um espírito de celebração. Nós temos que estarmos com nosso espírito sempre com espírito de celebração e louvor a Ele. Não nos momentos apenas de alegria, mas também em tempos de dificuldade. Deus, Ele quer e espera de cada um de nós que nós tenhamos para Ele momentos de louvor e adoração. É isso que o
o capítulo hoje nos mostrou falando a respeito disso, amém?